Bom, gente, boa noite. Obrigado pela oportunidade por estar aqui, né? E vocês estarem voltando depois de tanto tempo de recesso. Tem algumas coisas que eu vou falar que estão mudando, né? Que a mentalidade está mudando, inclusive com relação à relação entre os homens e os animais, né? Que hoje em dia não se fala, uma das coisas que está mudando é exatamente essa, não se fala mais homens e animais. A gente fala assim, animais humanos e animais não humanos, tá? Aí quando eu coloquei, eu até fiquei preocupado, será que eu coloquei assim, o uso dos animais, que não sei o que, não, tá aí o contato. Eu falei, o uso dos animais, por exemplo, uma coisa que vocês... Eu estou falando, vocês aqui são medicina, enfermagem, psicologia, o que mais? Nutrição? Ah, que delícia. Tá? Então, todo mundo era de saúde, né? Assim, mesmo que não seja diretamente ligado a vocês, é sempre importante a gente ter noção do que está acontecendo e noção também das coisas mais modernas, tá? Para também a gente não incorrer em algum erro. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente é cancelado por qualquer motivo, né? Que vocês falam hoje em dia. Então é muito fácil, às vezes, a gente passar por uma coisa que, na verdade, não é, por um desenvolvimento, até por a gente não ter um conhecimento. Então, um exemplo é isso, né? A gente fala assim, os animais e os homens. Não, são os animais humanos e os animais não humanos. Não se fala mais o uso dos animais em laboratório ou numa pesquisa, tá? Porque uso implica muito a questão de posse, implica muito em controle. Não é isso que a gente que se tem hoje em dia, mas a relação dos animais com os seres humanos. Por isso que não se fala até mais assim, eu sou dono do cachorro. Você fala assim, não, eu sou tutor daquele cachorro, por causa dessa relação, eu sou dono. Ou seja, eu tenho posse, eu tenho controle, eu que mando, não é por aí. Tá? Eu sou tutor, que implica o quê? Eu tenho responsabilidades por aquela vida, tá? Por aquele ser, de qualquer forma, né? Tá? Uma perguntinha, quem é que tem animal, quem é que tem pet aqui? Grande maioria, né? A minoria não tem. Até legal, então, para a gente conversar. Tá? E vocês até colocarem um pouco da realidade de vocês em cima disso. Tá? Eu vou passando, pode ir passando. Que eu tenho que ficar aqui, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que já mudou, quer dizer, mudou já há relativamente bastante tempo, né? É o próprio conceito de saúde. Né? Antigamente era o quê? Saúde era não ter doença. Tá? Hoje em dia a gente sabe que saúde é uma coisa muito mais ampla do que só a questão do físico, né? A própria Organização Mundial de Saúde já coloca... Cadê a professora Márcia? Acho que foi. A professora Márcia mesmo, inclusive, ela bate muito isso, acho, com vocês, né? A importância da saúde física, a saúde mental... Pode passar mais uma, por favor. A saúde física, né? Física, o mental, o emocional, o ambiental, né? A relação com o meio ambiente, com a ecologia. Então, o próprio conceito de saúde já mudou, já se atualizou, já se modernizou. Tá? A gente tem que sempre ter esse conceito bem na cabeça. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa relação. A primeira coisa que eu falei, esse é um conceito que também é bem moderno, que se chama de família multiespécie. Tá? Então, hoje em dia, assim, os animais já são considerados, tá, como membros da família. Então, são famílias multiespécies, compostas por animais humanos e animais não humanos, que podem até ser de várias espécies diferentes, né? Então, são alguns exemplos que acontecem na grande maioria da casa de vocês. Tá? Então, é um conceito que existe. Isso daí, então, é para mostrar, às vezes, a gente só percebe alguma coisa, tá, quando ela passa a tocar a gente diretamente. Né? A gente passa, né, por várias situações no dia a dia que não se percebe. Então, nós temos várias formas de relação entre animais humanos e não humanos. Eu quis colocar um pouquinho aqui para a gente ver que não é só a questão do animalzinho que está dentro de casa, o seu cachorrinho ou gatinho, né? Que é o quê? É a questão do animal de companhia. Tá? Isso daqui, a parte de zooterapia, ou seja, a terapia utilizando animais, que foi o foco, né, que me pediram para falar, principalmente o uso dos na saúde mental, na Covid, ou seja lá como for. Tá? A situação, né, de animais de abandono, de adoção, é uma coisa que é muito batida, muito discutida, muito vivenciada hoje em dia. A parte de legislação. Hoje em dia, os animais, né, os não humanos, eles são protegidos por leis em vários aspectos, até para divorciar. Tá? Já existe lei de divórcio com relação ao animal, o que vai ser dele, né, como é que vai.
animais com relação a trabalho, né? E animais especiais também. Vamos falar um pouquinho disso dentro daquele contexto que vocês pediram pontuar, né? A zooterapia, saúde mental, Covid e vai por aí fora. Então vamos falar do que realmente parece que era o maior foco, né? A questão da zooterapia. O que é a zooterapia, gente? É nada mais que realmente terapia utilizando animais, tá? De várias e diversas formas. Tá? Pode passar, depois a gente vai vendo. Atualmente, a zooterapia ela é observada, ela é caracterizada por duas vertentes. Tá? A terapia assistida com animais, né, que é a sigla TAA, e a atividade assistida com animais, AAA. A gente vai ver que, na verdade, muitas dessas coisas a gente já faz instintivamente, mas que, na realidade, é tudo incorporado nesse conceito aqui de zooterapia. Tá? Então, qual a diferença entre a terapia associada com os animais, tá, e a atividade associada aos animais? A terapia é uma coisa realmente mais profissional, mais coordenada, mais complexa, né, com acompanhamento geralmente de um profissional, seja um médico, um psicólogo, um terapeuta, um fisioterapeuta, seja lá o que for, né, que assim, que ele programa, ele organiza, ele coordena, ele acompanha e utiliza algum animal, alguma técnica relacionada com o animal dentro de um tratamento de um paciente específico com uma situação patológica específica, tá? Faz parte de um tratamento, né, que envolve outras medidas. Geralmente não se usa uma zooterapia pura, somente ela é associada a outros tipos de terapia, seja medicamentosa, seja realmente uma terapia mais presencial, alguma coisa assim, e com monitoramento, logicamente. Então, isso é a terapia assistida com animais, diferente, pode passar, da atividade assistida com animais. Tá? Que é uma coisa assim, mais livre, né? Mais aberta, menos coordenada, menos organizada em termos, né? Menos monitorada, vamos dizer. É mais visitação, recreação, não precisa necessariamente ser acompanhada por um profissional de saúde. Tá? E tem as suas validades, tem as suas áreas de atuação também. Então, essa situação a gente já até faz, já secularmente. Aquela coisa, quando você está na escola e a escolinha leva um passeio no zoológico, ser uma situação que se encaixa aqui, né? Porque você bota a criança para interagir com os animais, para conhecer, né? E isso daí tem uma grande valia, né? Voltando, então, àquilo que a gente, aquela primeira slide, né, de relação dos animais. Já entendemos um pouquinho o que é efetivamente a terapia. Né, as suas duas vertentes, uma vertente realmente mais coordenada, mais monitorada por um profissional de saúde, né, a terapia assistida por animais, e uma vertente que já não tem tanto essa obrigatoriedade, que é mais realmente uma atividade mais lúdica, né, onde você usa o animal como uma forma de contato, uma forma de inter-relação, né, entre espécies. Então, agora vamos falar um pouquinho de cada uma dessas outras relações que existem do ser humano com os animais, até tentando puxar um pouquinho até para a própria zooterapia e até para a saúde mental. Tá? Volta. Animais de trabalho. Tá? É uma coisa que a gente, né, conhece, a gente escuta falar, a gente vê no dia a dia, mas às vezes não percebe, que é o quê? São animais que realmente são usados em situações específicas de trabalho, como, por exemplo, o cão de guia de cego. Tá? Todo mundo conhece isso, tá? Essa situação, certo? Ali, cães que são treinados, por exemplo, para farejar bombas, minas, né, pós-guerra. O pessoal da medicina, não sei se vocês já estão sabendo, hoje em dia existem cães treinados, tá, para detectar doenças, né, problemas nos seres humanos, né, o mais comum são cães treinados para detectar melanoma. Tá? E isso é uma coisa que tem um efeito realmente muito bom, tá tendo uns resultados ótimos, né, para identificação de neoplasia precoces e outras coisas assim. Tá? Volta. Tá? Aqui é a situação, né, da zooterapia especificamente, que não deixa de ser um animal que é usado para trabalho. Tá? Muitas dessas situações, inclusive, que são
realmente monitoradas, são realmente oficializadas. Primeiro, não é qualquer animal que se faz isso, né? Você tem uma seleção pelo temperamento do animal, tá? Ele é treinado, seja para procurar uma bomba, para detectar um melanoma, seja numa situação de zooterapia, um cavalo, um cachorro, alguma coisa assim. Tá? Então, ele tem todo um treinamento, ele tem o período de vida útil dele, né? Lógico, não vai ficar até o fim da vida sendo espoliado, e muitas das vezes ele tem até aposentadoria, né? Tem aqueles locais específicos que o animal é levado, né, após o período de tempo X que ele cumpre, a teoria dele numa fila. Está dando tilt mesmo ou sou eu? Ah, então tá, já estou começando a ficar traumatizado. Tá? A indústria do entretenimento, né, que usa muito animais também, isso tem decaído nas últimas décadas, a gente pode dizer, em cima de alguns aspectos. Por exemplo, já não é muito bem visto o uso de animais em circos, né? Tanto que o famoso Cirque du Soleil, uma das grandes características que elevou ele foi exatamente o não uso de animais, né? Mas, de qualquer forma, o entretenimento ainda usa muito animais, em filmes e outras coisas assim, né? E animais de carga, né? Que Petrópolis, a típica situação, né, das charretes, que olha quanto tempo uma briga dos cavalos de charrete, etc, etc. Tá? Então, olha quantas situações nós temos envolvendo os animais que não nos são perceptíveis no dia a dia, porque geralmente isso daí não diz muito respeito à nossa realidade, né? E muitas das vezes aquilo que não diz respeito à nossa realidade passa batido, tá? Mas é importante a gente saber. Agora pode. Tá? Tá? É uma situação também que está cada vez mais comum, não tanto aqui no Rio de Janeiro, mas São Paulo e várias cidades do Sul. Tá? Os psicólogos, né, os terapeutas principalmente, eles têm vários trabalhos, já notaram, que eles instituíram, né, o dia do leve seu animal para o trabalho. Tá? Então, vários trabalhos já foram feitos, porque realmente eles perceberam que aquela situação de você levar o seu animalzinho para o trabalho, tá, deixa as pessoas muito mais tranquilas. Tá? O animal, né, é um fator de coagulação de pessoas, né, de juntar pessoas, de alegria, né, de trabalhar melhor, de assim, ter um ânimo melhor de trabalho. Então, as empresas começaram a perceber que tem uma maior produtividade, inclusive, né, em empresas que adotam esse tipo de situação. Tipo, leve seu filho para o trabalho, leve seu cachorro, seu gatinho para o trabalho. Lógico, você se responsabiliza, né, mas eles viram que houve um acréscimo, né, houve um incremento muito grande, tanto na produção, na qualidade do trabalho e na qualidade, né, o que é importante para vocês, da saúde mental das pessoas que trabalham, na alegria, no bem-estar, né, no se sentir bem naquela empresa, dentro daquela situação. Tá? Então, lógico, essas aqui de cima são fake, né, mas aqui de baixo são fotos realmente verídicas, né, de situações de animais que foram trabalhar com seus tutores, não com seus donos. Tá? Legislação, que nem eu falei, só para colocar aqui, porque hoje em dia ainda é muito debatido, né? Várias leis que regem, tá? Proteção animal, proteção ambiental, situações de maus tratos dos animais, de denúncias, formas, vários meios que você pode denunciar, e é uma coisa realmente muito séria hoje em dia. Tá? E que eu falo assim, até a lei de divórcio agora já tem a situação, às vezes briga-se mais por causa do cachorro do que por causa do filho, que o filho você já tem a lei lá direitinho, não tem muito o que falar. Cachorro briga mesmo. Tá? Essa situação de doação e adoção de animais, vamos falar um pouquinho mais depois, tá? Porque nessa situação realmente de Covid, isso ficou uma situação muito delicada. A quantidade de animais de rua, animais abandonados, animais adotados. Tá? Pode passar. E animais especiais. Eu quis colocar isso aqui. Tá? Primeiro, que isso daqui vai ser muito importante na própria zooterapia. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Tá? Segundo, porque até relativamente pouco tempo, tá? Hoje em dia ainda mais, mas está diminuindo, é o quê? Esse animal eu não quero. Eu jogo fora, eu passo a vida dele inteira no abrigo. Hoje em dia já tem uma visão um pouquinho diferente, exatamente da questão
da humanidade, entre aspas, né, vamos dizer, de você perceber aquilo como uma vida que realmente tem direitos, né, a um carinho, a uma atenção. Tá? E em termos de zoofilia, eu posso até adiantar um pouquinho também, ele é uma situação muito comum, não sei se vocês já ouviram falar, ou já viram algum caso, algum artigo sobre isso, de muitas crianças que às vezes sofrem algum tipo de acidente ou nascem já com algum tipo de acidente sem um braço ou perde uma perna e tal. E é muito comum aquela situação da atividade assistida por animais, tá? Os pais pegarem, arrumarem um cachorrinho, geralmente é um cachorrinho, né? É o pet que ele é mais utilizado, também com uma deficiência semelhante, até para mostrar para a criança que, olha só, como é que esse animalzinho ele é feliz, como é que ele vive, como é que ele contorna as necessidades dela. Tá? Então, é uma situação também de zooterapia, tá? Uma atividade assistida por animais. Tá? E a ação do homem é uma coisinha complicada, né? Aí tem todo esse contexto que fica um pouco delicada, né? Naturais, tadinho, não é nem culpa do homem diretamente, né? Mas acontece, certo? Lixo, tá? O derramamento de óleo e outras coisas. Só coloquei realmente porque é sempre importante a gente dar uma cutucada, né? Certo? Então, de forma geral, os benefícios gerais da zooterapia. Em situações que você tem uma resposta boa, em que você pode usar esse tipo, né, de atividade ou de terapia utilizando animais para um paciente. Tá? É muito, hoje em dia, já é muito sabido, muito estudado, situações de ansiedade, autismo, esquizofrenia é bem legal, porque, olha, a doutora Anísia da Silveira, desde a década de 50, eu já ouvi falar nela, né? Ela aqui em Petrópolis, inclusive, ela é muito bem falada, né? Muito bem vista. Ela já estudava a ação de gatos, né, de felinos em pacientes esquizofrênicos já há décadas atrás. Tá? Transtornos sociais, deficiências de aprendizado, tá? Pacientes de locomoção. Tem um trabalho muito bonito aqui também em Petrópolis, né, com cachorros que vão a hospitais, né, Carneiro, né, que é o hospital que trata de câncer aqui, não é isso? Não, qual que é? Era onde ia aquela cachorrinha da tese. Pois é. Então, são situações que estão cada vez mais se desenvolvendo e com resultados maravilhosos. Tá? É aquela coisa, vocês que têm, né, a maioria deve ter cachorro, né? Alguns o gato. Tá? Coisa muito comum, você começa a falar de um bichinho, seja num grupo, seja no WhatsApp, alguma coisa assim, pronto, você já vê o sorriso da pessoa, você já começa a puxar um assunto, todo mundo já tem alguma coisa para falar, é uma coisa que integra. Tá? Passo, por favor. Tá? A curto prazo. Então, a curto prazo mesmo, ou seja, é que a mesma coisa. Eu acabei de falar também dos bichinhos, né? Mesmo com máscara eu pude ver um monte de gente sorrindo, tá? A gente falando assim dos bichinhos, né, que realmente, né, aglomeram as pessoas e tal. Realmente, ó, ansiedade, pressão arterial, pressão cardíaca, tá? E tudo muito imediatos quando você começa a ter uma relação, né, com o animal mais geral. Isso a curto prazo. E a médio prazo, tá? Adoro essa foto, né? Tudo a ver. Certo? Isso daí também. Então, você trabalhando com certos tipos de pacientes, que foi a doutora Nilza da Silveira, por exemplo, começou a identificar muito isso nos pacientes com esquizofrenia. Tá? Principalmente o pessoal da psicologia, isso é muito importante. Tá? Eu lembro que a primeira vez que me chamaram a atenção para isso, eu estava me formando e eu fiz um curso de saúde pública, que era aberto para qualquer um que tivesse terceiro grau. Então, a minha patotinha era muito doida. Era um veterinário, era uma enfermeira, uma psicóloga, um engenheiro e um advogado. Éramos os 5. E a menina que era psicóloga, ela trabalhava aqui em Petrópolis, isso era década de 80. Ela trabalhava numa casa de idosos. E ela comentou comigo, geralmente que eles começaram a perceber que nessa casa de idosos, no jardim, tinham muitos gatos soltos, né? Gatos sem dono. E os pacientes que tinham uma interação com esses gatos, né, que passeavam nos jardins, né, eram pacientes que eram muito mais tranquilos, muito mais fáceis de você lidar, eles aceitavam muito melhor as conversas, as terapias. Né? Então, isso tudo é engraçado. Eu estou falando isso, tá? Mas são coisas que já vêm de décadas
de estudo e tal, e hoje em dia o pessoal está realmente se importando um pouquinho mais, né? Está abrindo um pouquinho mais esse campo. E ó, eu vou falar, viu? O pessoal da psicologia, principalmente, tá? Da medicina e da fisioterapia também, tá? Nutrição também não precisa falar. Nutrição tem nesse campo animal, então, uma coisa extremamente fértil. Tá? Essa parte animal é um grande naco, gente, é um grande filão de trabalho. Tá? Vou voltar a falar disso depois também. Oi, querida. Eu sei, já perguntei ao povo aqui, você tinha feito o seu intervalo. Tá? Então, os efeitos, de uma forma geral, não vou nem ficar repetindo isso, né? Ajuda a criança em termos, né? Criança, idoso, seja lá o que for, né? Entrar em contato com a realidade, focar a atenção, aquela coisa básica, né? Do papai comprar o cachorrinho para a criança ter um pouco de atenção, ter um pouco de responsabilidade, um pouco de compromisso. Pô, e dá certo, gente. Isso daí é uma coisa milenária, isso daí não é uma coisa de agora, não. Tá? A gente só não tinha esses nomes bonitinhos, dizendo que o pai está fazendo uma atividade assistida com animais, né? Estados de ânimos positivos, né? Lógico, positivo não é bonitinho brigar com o cachorro. Tá? Depressão é uma coisa boa, pode passar. Colaboração entre pacientes e terapeutas, eu acabei de falar a questão dos gatos, né? O contato social, temas de conversação, né? Essa situação, por exemplo, da cachorrinha. Teve uma menina, não sei se vocês conheceram, a Priscila, ela defendeu o TCC dela tem, 3 anos, talvez? Tá? Ela é da enfermagem, e o TCC dela foi exatamente terapia. Ela fez exatamente isso, ela acompanhava o trabalho do pessoal levando a cachorra aos pacientes oncológicos, né, e vendo a melhora, a resposta inclusive física e fisiológica dos animais que tinham essa interação, dos pacientes que tinham essa interação com os animais e que não tinham. Então foi uma coisa muito interessante de ver, porque o dia que ela defendeu o TCC dela, que eu fui, estava todo mundo assim, esperando, né? A sala lá, todo mundo esperando, um aqui, 2 ali conversando, 3. Aí chegou a cachorra. Chegou a cachorra, foi todo mundo junto, que linda, que fofa, como é que ela é, eu tenho 1, eu tenho 2, o meu é macho, o meu é amarelo, o meu é preto, o meu é branco, não sei o quê. Nossa, a dinâmica mudou em 1000%. Tá? E isso... tipo de efeito, inclusive, é o efeito que a gente deseja quando você faz uma terapia. Tá? Quando exatamente você usa um animal para uma situação terapêutica. Tá? Isso daqui é uma coisa muito legal. Tá? O pessoal da psicologia, o pessoal da medicina também. Tá? Pessoas, geralmente crianças, tá? Que não gostam de contato, têm algum problema, tá? Você usar um animal como um canal para chegar naquela criança que tem medos, ou naquele adulto que tem traumas e não consegue ser tocado, seja lá por quê. Tá? Nossa, é um canal maravilhoso. Tá? Incentiva diferentes modalidades, por exemplo, né? Crianças com paralisia cerebral que precisa exercitar. Tá? E faz muito melhor quando tem um cachorro. Né? Não é que nem a gente. Imagina a situação. Tá? A gente tem que fazer exercício, tem que ter uma vida saudável, tem uma saúde mental e física também. Então, o que é que eu vou fazer? Pô, vou correr todo dia. Tá, agora, se eu for correr todo dia, eu tiver um cachorro que ele vai correr comigo, não vai ser muito mais divertido? Não vai ser muito mais agradável passear, né? Ele, né? É mesmo, mais ou menos a mesma coisa. Você usa para exercer. Eu falo isso, inclusive, por mim. Né? Por exemplo, muito tempo em Minas Gerais, eu dava aula lá em Minas, minha irmã mudou, foi para São Paulo, minha mãe ficou sozinha. E a gente não percebia, que a gente via nas férias, né? Via de vez em quando e tal. Quando eu voltei para o Rio, eu comecei a perceber que minha mãe estava realmente muito em casa, muito mais assim, depressiva do que era e tal. Eu falei, gente, não estou gostando disso. Aí eu levei um papo com ela, falei, mãe, você não queria ter um cachorrinho? Eu lembrei disso. Você, quando era criança, você falou que queria ter um cachorrinho assim, 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 assado. Que tal? Te dar um de Natal, pode ser, lógico, também tu não vai dando um animal, né, um ser vivo, para uma pessoa tutorar assim à toa. Levei um papo, puxei, conversei. Gente, foi
as pessoas falavam assim, Nelson, você foi um golpe, deu um golpe de mestre. A minha mãe, da depressão dela, do ensimesmamento, de só querer ficar em casa, ela passou a ter que sair com o animalzinho na rua, com o cachorrinho dela, as pessoas conversavam, ela interagia, ela conhecia a gente, ficou muito mais feliz, muito mais alegre. Tá? Uma típica situação de atividade assistida por animais, que a gente faz já há muito tempo. Né? Tá? Ajuda pacientes com certas enfermidades, né, a sair do egocentrismo, né, principalmente aqueles pacientes, não só o egocentrismo, né, aqueles pacientes com dificuldade, com medos, com timidez, seja lá o que for, a botar para fora. Tá? Os animais abrem um canal de comunicação emocional seguro, quer dizer, os animais não julgam, tá? Principalmente crianças, né? Que acham que tem medo do adulto, acha que está sempre desagradando os pais, que tem sempre medo. Os animais não fazem isso, então você já aproveita, tá? E vai. Ensina responsabilidade, autoestima, calma aí, tá? Estimula a diversão e brincadeira. Se vocês pararem para ver, o que eu falei antes é mais ligado à terapia assistida por animais, né? E essas características aqui mais ligadas às atividades assistidas por animais. Características básicas, tá? Praticamente sem contraindicação, não tem efeito colateral, tá? Não tem dosagem, não tem nada. Pode mandar ver, dentro, logicamente, da lógica, né? Altamente inclusiva dos dois lados, né? Tanto do animal humano quanto até do animal não humano. Então você não tem essa, você inclui todo mundo. O paciente mental, o paciente físico, o cadeirante, ou seja lá o que for, né? Você consegue, tá, ter uma abertura, fazer um legal com qualquer tipo de paciente. Tá? Diversas faixas etárias, certo? O trabalho com crianças, o trabalho com idosos é maravilhoso, e nesse meio do caminho, realmente, o pessoal com N problemas e psicopatologias responde muito bem. E é uma grande vantagem, pode ser aplicado em diferentes locais, diversos locais, tá? Ambulatórios, hospitais, casa de repouso, escolas, clínicas, etc. Não necessariamente, lógico, dependendo, né? Você precisa de um local próprio, um local específico. Se você vai fazer uma hidroterapia com um golfinho, que nem aquela foto, tá? Claro que você precisa de um local específico, você precisa de um animal específico, você precisa de toda uma infraestrutura, né? Mas para você fazer, às vezes, uma coisa simples com um cachorro, com um gato, não tem necessidade. Então, é uma forma de terapia que ela é relativamente barata, né, e extremamente eficaz. Aí, realmente, são os detalhes. O cliente fala, né? Professor, e como é que a gente vai saber, como é que vai fazer, que animal que a gente usa, como que a gente pode trabalhar? Aí eu digo, pequenos gafanhotos, só tem uma forma: estudem, aprendam, tá? E aí, com certeza, com conhecimento, vocês vão ter condição de saber como é que vocês vão poder usar, tá, esse recurso a mais, tá, dentro do seu tratamento, dentro do seu objetivo do paciente. Tá? Não é muito limitante de espécie animal, também, né, depende muito do seu conhecimento, do seu objetivo, dos seus recursos. Se você vai usar, de repente, um cachorro, um gato, geralmente o cachorro é bem mais usado, por causa até da facilidade. Né? Agora, por exemplo, o que é muito usado, né, o que eles chamam de ecoterapia ou hipoterapia, né, os cavalos têm uma ação muito boa em pacientes com problemas locomotores e problemas neurológicos também. Tá? Só o fato de você estar cavalgando, isso já estimula alguma musculatura que o paciente, né, com problemas motores já não consegue muito mexer. Então, isso facilita muito. E a própria cadência ajuda muito em certas situações neurológicas. Né? Os cachorros, então, são os mais comumente utilizados, né, porque eles são fáceis de domesticar, fáceis de você fazer ele fazer aquilo que é melhor, né, que você deseja. Tá? Tem uma aceitação muito boa. Gatos, hoje em dia, os felinos também estão sendo muito usados. Está crescendo muito a aceitação dos gatos. Antigamente, o pessoal tinha um pouco de preconceito, né, com relação a gato. Hoje em dia, pelo contrário, daqui a pouco os gatos estão vencendo os cachorros em termos de pet. Tá? Em termos de quantidade de lares com pets, daqui a pouco os gatos já vão estar sobressaindo. Tá?
Só para mostrar para vocês a importância dos gatinhos, né, uma coisa que eles estão vendo, pode passar. Agora tira a mão, por favor. Uma coisa que é muito legal, tá? Até hoje, vocês já viram um gatinho ronronar? Pois é, até hoje não se sabe direito como se dá a formação do ronron do gatinho. Aonde que realmente como é que isso dá. Se sabe que é o quê? Lógico, o gato ele ronrona quando ele está assim, tranquilo, ele está numa situação de confiança, numa situação de segurança. Tá? Mas já se sabe, através de estudos, que esse ronron do gatinho ele é feito numa frequência específica, que essa frequência ela é extremamente terapêutica em algumas situações. Por exemplo, crianças com asma têm uma redução, né, daquela pressão respiratória, redução de estresse, redução da pressão arterial, né, em pacientes hipertensos. Essa frequência do ronron também estimula a proliferação celular. Então, também tem uma influência legal em cicatrização, principalmente de ossos, músculos, tendões. Tá? Ajuda em edemas, infecções, inchaços. Donos de gatos já é provado que tem 40% de chance a menos de ter ataques cardíacos. Tá? Só porque você tem um gatinho que ronrona do teu lado. Tá? Então, assim, gatinho está crescendo e é bom. Agora para botar o dedo passar, por favor. Tá? Bom, zooterapia, tá beleza? Dá para entender o que é, tá? As duas principais. A gente falou, tem o TAA e o AAA. Tá? Agora aquele negócio, quando começar a evoluir, de repente o pessoal vai começar a viajar em outras coisas e descobrir outras formas de interação, né, terapêutica dos animais humanos e não humanos. Então, agora falando um pouquinho da situação de Covid, que nem eu falei, olha, zooterapia na Covid, na saúde mental, não sei o quê. Opa, então vamos falar um pouquinho dos animais de companhia. Tá? E essas palavrinhas que hoje em dia são tão frequentes para a gente, né? Covid-19, pandemia, isolamento social, tá? Aglomeração. Olha que absurdo isso aqui. Olha essa aglomeração. Não, isso daí não é possível, né? Você faz o quê quando vê um negócio desse? Você tem vontade de todo mundo levar para casa, né? E falar assim, vamos parar com essa aglomeração toda, vão para casa, porque não pode ficar aí, tem que ficar num ambiente controlado. Né? Que dá, né? Então, como é que se dá essa relação? Pode passar. Obrigado. Nessa situação dos animais, né, com isso. Bom, isso também é sabido, né, não precisa nem, você abre o jornal que você vê, nessa situação de 1 ano e tanto que a gente está, né, com todas essas Covid, pandemia, isolamento, não sei o quê, o que acontece com os animais humanos? Aumenta o número de depressão, de suicídio, tá, de homicídio, principalmente, né, de mulheres. Tá? Isso daí a gente vê, a gente escuta até no nosso dia a dia com os nossos parentes, né? A quantidade de divórcios, separações, marido matando esposa, tá? Gente, né, suicidando, deprimida. Tá? Infelizmente veio essa bagagem toda, com toda essa nossa forma nova de vida que nós fomos obrigados a adotar. Né? E aí, como é que os animais podem influenciar nessa situação? Como é que eles podem ajudar? Tá? O que foi que aconteceu, tá, com os animais não humanos, né, dentro dessa situação? Vamos ver um pouquinho aí também. Tá? E isso é importante levar em consideração também, gente. A chamada violência doméstica, que também é um ponto muito preocupante hoje em dia. Por que eu quis trazer isso aqui? Por que eu estou levantando isso? Porque a violência doméstica tem uma relação direta com os animais. Porque um agressor, ele geralmente, seja lá o que for, um agressor de crianças, ou agressor de mulheres, tá? Um agressor de esposas, seja lá o que for, ele geralmente começa com o quê? Com o vulnerável. Tá? Ele só agride por quê? Porque ele se considera ou fisicamente ou mentalmente acima, né, mais poderoso do que aquele, né, que é subalterno, que ele é indefeso. E muitas das vezes começa aonde? Começa com o animal. Tá? Tanto que a tríade né, o pessoal da psicologia, não sei se já estudou isso, a tríade do serial killer, do grande psicopata, tá? Um dos 3 pontos que são considerados é o quê? Agressão aos animais na infância.
né, junto com a questão da enurese, né, de fazer xixi na cama até uma idade bem avançada, e a piromania de botar fogo nas coisas. É a tríade, né, do serial killer, do homicida, né, do psicopata. E um dos pontos, né, dos pés do tripé é exatamente isso: maus tratos aos animais, principalmente quando criança. Tá? Então, existe uma relação direta entre maus tratos com animais, tá, e pessoas em risco físico dentro de uma casa. Por quê? Porque a escolha da vítima vai aonde? Conveniência e oportunidade. Vai pegar o que? O mais vulnerável. Tá? Começa com os animais, e isso quando começa com os animais, né? E passa geralmente para uma criança, para o idoso, para a mulher. Então, passo o próximo, acho que isso aqui. Tá? O abuso de animais, não humanos, né, no caso, não é uma atividade inofensiva. Por que eu estou levantando isso? Porque é muito comum a gente achar desculpa para tudo. Tá? Ah, não, ele estava irritado. Ah, não, ele estava nervoso. Ah, não, a Covid obrigou ele a ficar em casa, ele está irritado de ficar em casa. Tá? Não é por aí. Tá? Não é porque eu estou mais em casa que eu vou bater no meu filho porque eu estou irritado. Eu não tenho esse direito. Tá? Alguma coisa muito mais séria está acontecendo dentro da minha cabeça do que só eu estou aqui em casa irritado. Tá? Você pode estar jogando com o filho ao invés de estar batendo nele. E a mesma coisa com o animal. Então, é um sintoma potencial de psicopatologia, sim. Tá? O pessoal da enfermagem, o pessoal da medicina, o pessoal da psicologia, tá, tem condição de começar a perceber isso desde cedo, antes que a coisa comece a desenvolver, tá, denunciar mesmo. Tá, é uma coisa que é até obrigatório dentro da profissão de vocês, mas que muitas das vezes a gente sabe que o profissional não quer se expor, não quer ter problema, não quer se meter dentro daquela família, na vida do outro. Tá? E o que acontece? Às vezes um crime acontece por causa desse tipo de omissão de um profissional. Tá? Então, por favor, pensem nisso para não ser esse tipo de profissional que é omisso em cima de uma situação dessa. Tá? Porque hoje ele machuca um cachorro, amanhã ele vai machucar a mãe, amanhã ele vai quebrar o braço de um filho, amanhã ele vai matar a esposa. Tá? E isso daqui eu trouxe alguns anúncios, né, de jornal, de internet mesmo, de celular que eu estava pegando. Tá? Ou seja, em cima dessa situação de pandemia, de Covid, o que aconteceu com relação aos animais? A adoção de animais na pandemia, mas o abandono também. Tá? A gente tem que ver os dois lados. Não sei se vocês perceberam, quando começou essa situação toda, era muito engraçado, né? Ah, vai ter que usar máscara. Nossa, quanta gente fala assim, eu não vou usar máscara nada, isso daí é bobagem. Tá? E hoje em dia, essa mesma pessoa fala, meu Deus, aquela pessoa está sem máscara, o pessoal está querendo tirar a máscara, não sei o quê. Aí, no início, começou aquele pânico, né? O cachorro passa para a gente Covid, tá? O gato passa, o passarinho passa, o rato que passa, tudo passa, né? O que aconteceu, gente? Começou a ter um abandono em massa dos animais. Mas em massa. Ainda está tendo. Tá? Mas no início era uma situação assim, de um pânico desenfreado, das pessoas largando. Uma coisa impressionante. Tá? E depois começou a mudar um pouco isso. As pessoas... O cachorro também tem o coronavírus dele, tá? Mas é dele, ele toma vacina, naquela vacina que ele toma anualmente, teoricamente. Se você for ver lá no rótulozinho da carteira de vacinação, tem coronavírus lá, mas é do cachorro, gente. Tá? Deixa a gente com o nosso, deixa ele com o dele, tá? E não surta, não pira da batatinha, não, tá? E aí depois mudou. Então as pessoas, como começaram a ficar muito mais presas dentro de casa, começaram a ficar muito solitárias. E muita gente começou a adotar. Tá? Mas adotar de uma forma inconsequente, entre aspas, né? Sem responsabilidade. É uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho também, chamada posse responsável, que as pessoas não exerceram isso. Então, eu tô aqui, eu estou querendo um animalzinho, eu pego um cachorro, eu pego um gato, e aí é tipo uma relação de uso, é porque eu estou sozinho. Aí agora eu estou começando a voltar a trabalhar, não quero mais, eu devolvo o animal, isso quando devolve, né? Ou joga na rua, ou volta para o ar, eu não quero mais. Aquela situação que eu estava falando, o animal não é uma posse, não é uma coisa descartável.
Eu já tive vários amigos que vinham conversar comigo e falaram, Nelson, estou querendo um cachorrinho. Aí eu conhecia o esquema de vida da pessoa. Eu falava assim, não, você não vai pegar. Lógico, eu sou, né, quer dizer, na minha área, a gente estimula muito a adoção. Né? Pô, a gente quer mais realmente tirar cachorro de rua, todo mundo feliz, alegre, os animais, a gente com eles e tal. Mas fala assim, pô, uma pessoa que sai às 6 horas da manhã, volta às 10 horas da noite, quer ter um cachorro, não vai rolar. O animal vai ficar sozinho, vai ficar triste, vai ficar desocupado, vai roer o móvel, o cara vai chegar às 10 horas cansado, chateado, vai ver o móvel rasgado, o cocô na sala, aí pronto, o negócio não vai dar certo. Né? Já impedi muita gente de fazer isso. Tá? Alguns, por exemplo, eles optaram até, o Kiko optou por uma calopsita. Eu falei, pô, beleza, tá? Dá muito menos trabalho, te faz companhia, tá? A gente tem que ter um pouco de bom senso também. Tá? Então teve um pouquinho de tudo. Ó. Pandemia faz disparar o abandono de animais de estimação pelo mundo. Tá? Não só no mundo, como no Brasil também. Olha, eu deixei isso aqui. Isso aqui eu procurei essa semana. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha para procurar, para dar uma engrossada no negócio. Tinha sido postado às 17 horas. Isso foi esta semana. Tá? Olha, o Brasil também tem sofrido com o abandono de animais durante a pandemia. Não há dados oficiais, né? Mas relata que a onda de adoções foi seguida por um grande aumento em número de bichos desamparados. Ou seja, o negócio está sendo feito de uma forma completamente egoísta. Quero, agora não quero, eu pego, não quero mais, eu jogo fora. Hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, eu vi até uma... Eu nem abri, não tive nem coração para não. Falando assim, cachorro foi abandonado na frente de uma ONG com sua caminha e seus brinquedos. Eu falei, gente, não vou ler um negócio desse. Meu filho, só se quiser cortar o coração em pedaços. Né? Eu falei, pô, gente, dá para ver que o animal era bem cuidado, ou estava no lugar da preocupação de uma caminha, dos brinquedos, simplesmente foi abandonado. Né? Agora, por quê? Não sei. Outra situação. Pandemia deixa legião de pets órfãos após morte de tutores. Outra realidade muito grande, né? As pessoas morrem. Tá? Não só de Covid, né? As pessoas morrem porque morrem. Tá? Além disso, perda de renda, tá? A questão do desemprego. Olha como é que a situação social toda influencia essa relação, né, entre os animais humanos e não humanos em diversas vertentes. Tá? Não é só a questão de adoção, não é a questão de assim, eu quero, mas assim, eu não tenho como sustentar mais, eu perdi meu emprego, eu não consigo comprar comida para os meus filhos, o meu cachorro, infelizmente, né, tem gente que fala assim, não, antes o cachorro do que os filhos, né? Mas assim, cada caso é um caso, a gente não pode julgar dentro dessa situação. Já vi uma situação de um vizinho morava numa casa e tinha 5 cachorros, já era idoso, faleceu, nem aquela coisa, faleceu não foi de Covid, foi antes, estou falando, não precisa nem ser o Covid por causa disso. Mas e aí? Tá? O tutor falece e nem sempre, né, os herdeiros ou os parentes próximos, quando tem, muitas vezes não tem, estão a fim de arcar com aquilo. Simplesmente joga para qualquer lugar, joga o abrigo. Nessa situação, por exemplo, foi triste. Eles abriram a porta e deixaram os cachorros ir para a rua. Tá? Ele tinha 5, a única que não foi uma cachorrinha. Estava tão doente que ela não conseguiu sair de casa. Né? Quantas vezes a pessoa se muda, a família muda, deixa o cachorro amarrado no quintal e tchau, vão embora. A pessoa tem que pular muro, aí o quê? Daí dá o problema, né? Porque é invasão de propriedade, né? A lei é essa coisa toda. Então, Covid, o grande abandono de cães comprado na pandemia, e tem os lados bonitinhos também, né? O Tinder para pets é uma coisa também sendo feita, né? Para você dar match, tanto de animais humanos quanto animais não humanos, quanto você encontrar coleguinha para o seu cachorro, para o seu gato, né? Também é uma coisa legal. Tá? Meninas, tá? Não tem um filme desse, assim, procura-se um homem que gosta de cachorros? Tem, eu nunca vi, não. Eu não vejo filme que tem bicho, não. Eu não tenho maturidade e coração para ver isso, não. Marley, esquece, não vejo, mas nem querendo. Tá? Então, isso daqui é uma coisa que realmente é realidade. Tá? Então, meninas, prestem atenção nisso, rapazes, não usem isso para fazer catfish, não. Tá? Já se sabe que homens com cachorros, né, que tem fotos de cachorro em aplicativo, isso foi um estudo, gente,
em aplicativos de namoro, eles são mais propensos a estarem procurando uma relação séria, tá? Um relacionamento sério, do que aqueles... O estudo era bem engraçado. Era assim, os caras que postam fotos sem camisa são aqueles egocêntricos, só querem saber deles mesmos, não sei o quê. Os caras que postam foto com cachorro são os mais preocupados, são os mais caseiros, são os mais responsáveis. Então, tem vários lados também, tá? Então, aquele negócio, procurem rapazes com cachorro, estimulem a adoção, é responsável, tá? Tá? Então, isso, só posso ser responsável. Para chamar a atenção para vocês que isso não é uma coisa importante. Tá? E isso daí não é o tipo de coisa que pessoal que trabalha com animal, pessoal que trabalha com ambiental. Não, isso aqui é todo mundo. Tá? Lembrar o quê? Um cachorro, um gato, pode chegar a 15 anos, 16, 18 anos. Tá? Então, não é assim, você não faz de uma forma leviana, eu quero um cachorro, agora não quero. Ele não é um bichinho de pelúcia que eu tiro do armário para brincar, não quero mais, volta para o armário. Tá? Então, esse conceito de posse responsável, tá, é uma coisa que está sendo muito difundida, está sendo muito cravada, tá, principalmente na cabeça do pessoal da área de saúde hoje em dia, para ser realmente multiplicador dessa ideia. Pode passar, querido, por favor. Então, o que é a posse responsável? Simplesmente você pensar na realidade, discutir essa realidade com as pessoas do seu microsistema, né, do seu ambiente, conversarem, levantarem as questões reais, tá, encararem a realidade. Tá todo mundo de acordo com a vida desse animal? Tá, ou alguém não está, alguém não quer, vai maltratar, vai criar uma situação desagradável, que também é possível, né? Eu tenho tempo para cuidar desse animal? Eu, família, alguma coisa. Eu nunca tive bicho quando eu era criança, minha mãe não deixava. Falava assim, quem é que vai cuidar, não sei o quê? Eu não quero. Eu nunca tive. Né? Hoje em dia também me faço. Né? Tenho condições financeiras para assumir o gasto com esse animal? Isso é uma realidade. Né? Ração, veterinário, medicamentos. Tá? Lembrando que é que nem criança, fica doente, vai precisar gastar, precisa de comida, etc, etc. Tá? Então, aquele negócio, eu prefiro realmente uma pessoa que eu sei que não está dentro desses padrões, eu prefiro fazer ele desistir de adotar, tá? Do que adotar levianamente só para tirar os cachorros do abrigo, porque acaba sendo um problema duplo. O cachorro vai ficar, estou falando assim no geral, né? Vai ficar insatisfeito, a pessoa vai ficar insatisfeita, vai criar uma situação desagradável. Muitas das vezes a pessoa fica com vergonha até de devolver o animal, tá? Simplesmente joga na rua. Às vezes as pessoas falam, né, olha, se não der certo, fala comigo, traz de volta. Hoje em dia o pessoal faz muito isso, né? Essa preocupação de, pode dar M, se der M, traz de volta, porque pelo menos aqui a gente lida com a situação, tá? E não, enquanto isso, vai jogando animal na rua, né? Tá? Existe espaço para esse animal viver bem, confortável, ou seja, respeitar a saúde mental do animal, porque ele também tem saúde mental, né? Eu conheço sobre esse animal para respeitar as necessidades individuais, coisa mais comum. Não, eu quero ter cachorro. Tá? Eu conheci N pessoas, eu quero ter cachorro. Deixava o cachorro trancado num banheirinho praticamente o dia inteiro. Não pegava sol, não se exercitava, crescia um animal cheio de problemas, cheio de doença. E era aquele negócio, era um animalzinho bibelô, né? Eu quero brincar, abre a porta, brinca um pouquinho, não quero mais, vai. Joga ele lá de novo. Não é legal, né? Horrível mesmo. Então, o que eu estava falando assim, a população pet brasileira, pode passar, pode jogar, tá? São os dados relativamente recentes. Tá? 2017, 132, 2018, quase 140 milhões. Está crescendo, cada vez mais. Tá? Ou seja, é uma fatia muito boa de mercado para tudo, gente, para terapia, para quem trabalha com produtos, para quem trabalha com a parte de nutrição. Tá? Pessoal da nutrição, tá? Essa parte de nutrição animal, até congelado para cachorro, já viram? Você sabe que tem congelado para cachorro, biscoito para cachorro. Essa parte de nutrição animal está crescendo e estupidamente. Tá? E estamos precisando de gente. Né? Aqui mais ou menos, né, o quantitativo, animais pet, né? Aqui não tem cavalo, essas coisas. Né? Os gatos estão indo. Tá? As aves ainda estão um pouco mais, mas os gatos ainda estão indo. Tá? Aí que está falando,
O Brasil é o segundo maior país em termos de produtos PET. Tá? É uma grana violenta. Isso inclui a galerinha da nutrição. Tá? Biscoitinho para cachorro, raçãozinha para cachorro, petisquinho para cachorro, alimentos congelados para cachorro, sorvete para cachorro. Tá? Tem sorvete lá perto da rodoviária, agora o pessoal que tem uma sorveteria lá abriu cerveja para cachorro. Eu já dei, quando meu cachorro fez aniversário de 1 ano, eu comprei um bolo para cachorro, com refrigerante para cachorro, fiz mesmo. Panetone para cachorro, já não dei para cachorro da Márcia, quanto todo Natal eu dou. Chocolate para cachorro, gente. A gente gosta de chocolate, mas o cachorro não gosta. Sabe que chocolate para cachorro está difícil de encontrar? Essa semana, esse mês, abriu ali no shopping Botafogo uma padaria para cachorro. Nossa! Vocês já viram de gato? Padaria para cachorro. Tem um monte de quitutes. Tem. Roubaram a mim, daí. Na massa, sabe, eu fiz um curso de confeitaria. Tá, com o tempo resolvi fazer. Aí tinha que fazer um projeto de alguma coisa. Eu falei, vou fazer um projeto de uma confeitaria pet friendly. Então eu fiz tudo com uma área separada, né? Porque lá no Japão, se não me engano, Coreia, acho que é no Japão, eles não têm a nossa facilidade. Aqui a gente pode ter um cachorro em casa, um gato. Lá os apartamentos são pequenos. Então é muito comum eles terem o quê? Os locais, os chás, né? Com os gatos. Os gatos são do próprio ambiente, né? do chá, da lanchonete lá. E os clientes vão tomar chá e interagir com o animal, pela necessidade deles. Aquilo que a gente falou mais cedo, né? Agora há pouco, né? A necessidade, a zooterapia, estimular a necessidade que a gente tem de quê? De afeição, de troca de sentimento. Tá? E eles usam os gatos, eles colocam também a mesma coisa, são gatos selecionados, né, treinados até certo ponto, para o pessoal que vai lá tomar chá, interagir, né, brincar com os gatos e tudo, e até para adoção. Né. E abriu também Botafogo e teve um outro lugar. Abriu uma lanchonete para isso. Você tem os doces, os salgados, as bebidas e tal para humanos. Tá? Se você quiser levar seu animal também pode. Tem um espaço separado onde ficam os gatos, que você pode brincar, você pode adotar. Tá? E estão fazendo sucesso. Estão fazendo mesmo. Ali na estação do metrô de Botafogo, perto da Montares, tem um meeting point ali, que é para os pets eles encontrar, mas quem se encontra são os sensores, né? Então à noite fica uma galera toda ali, tem parquinho, bola, cachorro, gato jogando bola, não sei o quê. Foi aquilo que a gente falou logo no início. Tá? É um centro, né, de aglomeração, de convivência, de bem-estar, tá? Da saúde mental, tá? Animal e humana também. É uma coisa impressionante. Tá? Então, o Brasil só perde para os Estados Unidos, em termos de pet. Tá? Então, aqui, só para frisar bem, porque os animais também têm o seu bem-estar, e hoje em dia está com uma tendência, o pessoal da UISPA já está há muitos anos trabalhando para isso ser colocado como uma disciplina obrigatória dentro do currículo das faculdades de medicina veterinária e até mesmo de biologia, tá? Que trabalha diretamente com isso, o estudo especificamente do bem-estar animal, né? Que é a mesma coisa, tá? O que vocês estudam para o ser humano se aplica aos animais também, né? Condição fisiológica e psicológica, lembrando que hoje em dia já não é mais só a ausência de doença, tá? Tem várias vertentes, né? Satisfazer as necessidades básicas, desenvolver as suas capacidades conforme a sua natureza biológica, por mais maluca que seja, né? Tá? Um gato maluco. Tá? Então, a mesma coisa, o gato também tem a saúde física, a saúde mental, tá? E a saúde ambiental dele, que a gente chama de telos, né? Que é exatamente a situação dele poder exercer o seu comportamento normal. Tá? Então, é um apanhadinho, né, da importância da saúde mental do animal, tanto quanto a saúde mental humana. Tá? Então, alguns pontos, uma coisinha assim para pontuar, que são coisas modernas, atuais, e para vocês, principalmente, que são da área de saúde, que não sei se trabalham ou se vão trabalhar com animais, seja de laboratório, seja de experimentos, até cada vez mais decaindo, tá?
mas essas situações são estudadas dentro disso que eu estou falando, disciplina de bem-estar animal, tá? E o pessoal da área da saúde, principalmente, tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. Tá? Não é porque vocês não são biólogos ou veterinários, mas são da área de saúde, tá? Que vocês vão negligenciar uma situação de um ser vivo, que sente, que sofre, que sangra. Tá? Então, todos têm essa responsabilidade. Nós, da área de saúde, temos uma responsabilidade maior ainda, porque nós somos multiplicadores de informações. Tá? E responsáveis, né, por essas informações serem colocadas em prática, independente de que área seja. Tá? Então, as 5 liberdades, é uma coisa, se vocês ouvirem falar, já sabe o que é, já pode até tirar a chinfra. Né? É exatamente como é que você considera, como é que você avalia o bem-estar de um animal em cima disso. O animal tem que estar longe dessas 5 situações, né? Tem que estar com essas 5 liberdades. Fome, sede, desconforto, dor, lesões e doença. Experimentar, né, agir de uma forma normal e livre de medo e estresse. Então, isso daí é um animal saudável. Tá? E, logicamente, se você está trabalhando uma zooterapia, se você quer um animal, né, de contato íntimo, próximo dentro da sua casa ou não, você quer isso daí nele. Não só para você, mas principalmente para ele também. Porque o que você passa vai se traduzir, né, vai ter uma influência nele e vice-versa. Tá? Então, isso daqui, principalmente, a professora Márcia gosta muito, né, dessas situações. Quem está trabalhando muito com a questão de animais, né, de experimentação, hoje em dia o pessoal está pegando firme. Tá? Seja lá quando vocês forem fazer seu TCC, seja lá se alguém de repente for fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, tá? Não precisa nem sair muito não, seu próprio TCC, sua iniciação científica, de repente quem tiver interesse, quer dizer, vocês já estão aqui, já são um grupo selecionado, já são um grupo de elite, né? Porque vocês aqui já estão com uma atividade fora do seu normal, já demonstram um interesse mais específico de vocês, então tem coisas que realmente são importantes. Os 3 R's da experimentação animal, que é realmente, não vou nem dizer, é o futuro, não, é o presente isso daqui. O pessoal de comitê de ética em pesquisa, em trabalhos das faculdades, pegam pesado nisso, tá? Da própria, né, da faculdade de vocês pega, que eu sei também. Né? Então, o que são os 3 R's? Redução, reposição, refinamento. Reduction, Replacement, Refinement. Tá? Ou seja, usar o menor número de animais possíveis, tá? Redução. Usar modelos alternativos, muito comum hoje em dia, ao invés de você pegar animais para ficar maltratando ele de alguma forma para você provocar uma situação lesional ou patológica, você usa uma cultura de células que às vezes tem o mesmo efeito. Tá? E o refinamento, ou seja, você aperfeiçoar suas técnicas, né? Aprimorar, você estar mais ligado nas coisas mais atuais. Isso foi utilizado há 3 anos atrás, quando eu fiz a tese. Ele deu essa orientada e o Comitê de Ética da UFRJ aceitou. Porque se bobeasse, a professora Márcia podia ter um projeto de doutorado muito bonito recusado, porque não obedeceu isso. Tá? Aí o que acontece? O que hoje em dia todo mundo está fazendo? Está usando muito cultura de célula, ao invés de pegar... Tanto que os biotérios, né? Os biotérios estão cada vez diminuindo, porque o pessoal quase não está mais usando rato, camundongo, essas coisas todas, né? Em cima disso daí. Tá? Isso... O meu era de toxicologia, então tinha que seguir o modelo da Anvisa, entendeu? Mas a gente busca substituir, né? Cultivo in vitro. Então, tem vários pontos de vista, né? Os 3 R's da experimentação, da sustentabilidade, reduzir, reutilizar. Tá? Por exemplo, pote de vidro passa a ser para guardar moeda. Ou seja, aqui é mais a questão da sustentabilidade, também é uma coisa que está sendo muito batida hoje em dia, né? Tudo R, né? Tudo R. Reenviar, né? Reciclar. Tá? Tem locais que falam como 4R, reintegrar, né? Que é transformar de novo recurso natural. Isso daqui são coisas que fogem um pouquinho, mas eu acho interessantes, né, de eu colocar para vocês, aproveitar essa oportunidade, que não deixa de estar muito fora, não. Tá? Alguns falam como 5R, né, repensar, recusar. Né? Hoje em dia fala muito, não use produtos da empresa tal, que ainda usa animais, né, como modelo. Tá? Então, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Tá? Mariana, Márcia, todo mundo, espero ter conseguido mais ou menos pontuar, falar o que é zooterapia, o que é zooterapia na saúde mental, o que é na Covid, o que é animal, para te organizar um pouco a coisinha. Tá?
E vocês agora passaram a serem multiplicadores disso daí, ajudarem a gente, né? E eles agradecem, né? Muito obrigado a todos os animais humanos que apoiam e defendem, tá? Porque é aquela coisa assim, quanto mais trabalho tem, mais trabalho aparece. Tá? Independente de qualquer coisa, né? E às vezes uma pequena coisa que a gente faça, por exemplo, você ter uma percepção, se de repente você com um pediatra, aquele menino está sofrendo algum tipo de abuso em casa, você pode ver isso às vezes pelo medo num animal ou pelo medo no olhar da criança. Tá? Então, às vezes, essa pequena coisa está funcionando. O pessoal da psicologia, então, não vou nem falar, porque vocês trabalham diretamente, vocês têm que ter uma percepção, um feeling, tá? Bem afinado, né? Bem apurado mesmo. Tá? O pessoal da nutrição, aproveitem, tá? Tem um naco bem grande, enfermagem também, gente. Então, ó, bota para quebrar, tá? Gente, obrigado. Se vocês quiserem saber alguma coisa, perguntar alguma coisa a mais, aproveita.